noite a todos, boa noite a toda a comunidade de engenharia de sistemas, a comunidade de Enclose. É um prazer tê-los aqui conosco. Ah, Alguns detalhes administrativos antes de começarmos. Só informando que o microfone, né, dos ouvintes estará fechado para o melhor atendimento aqui do nosso encontro. Ah, ok? Ah, Meu nome é George Souza, serei o host de hoje, junto com a Dail. Teremos um palestrante muito especial conosco. Teremos o Hamilton Carvalho, trazendo um tema de, de grande interesse nosso na comunidade sistêmica, com o título de A Humanidade Consegue Ligar Lé com Cré. Deixarei você dar continuidade ao assunto, Hamilton, e será um prazer interagirmos. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem, né? Eu agradeço pelo convite, né? Quando conheci o material da associação, achei muito interessante. Eu sou muito fã da engenharia como disciplina, né? Eu incentivo muito meus filhos para que considerem bastante essa opção para o vestibular que está próximo. E acho muito interessante a abordagem da Encose e o que vocês têm feito, têm estudado, enfim. E eu tenho. A minha trajetória é um pouco híbrida, né? Mas sempre me interessou muito essa questão dos problemas complexos, né? Os problemas sociais complexos, problemas perversos, que a literatura chama, e que tipicamente são problemas que são insolúveis, né? Mas que você pode minimizar. Então eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação que eu preparei, e eu vou contar um pouquinho dessa história. Hamilton, antes de você começar, talvez caiba eu te apresentar rapidamente em termos da sua biografia, para ajudá-lo. O Hamilton é mestre e doutor em administração pela USP, MBA em ciência de dados e especialista no estudo de problemas sociais complexos. É isso? É isso aí. Eu trabalho no governo do estado, já tem mais de 20 anos, já trabalhei nos três níveis do governo, né? Banco Central, aqui na Prefeitura de São Paulo. E eu acabei, assim, meio que por acaso, indo parar nesse, digamos, ecossistema tributário, né, que foi também uma boa fonte de indagações, de dúvidas, de questões relacionadas a problemas complexos, porque a gente enfrenta problemas como sonegação, fraude estruturada, corrupção, então são problemas que a gente vê no ecossistema, né? E isso aí foi, aos poucos, foi me chamando a atenção para esse mundo aí dos problemas complexos. Vou mostrar aqui para vocês, eu conto isso um pouco nos slides, né? O título é um pouco provocativo, né? Mas é que a gente, com frequência, quando a gente fala de problemas complexos, a gente vê que elas estão num nível de entendimento que parece acima do que a gente consegue lidar, né? Seja a sociedade, os países, até a humanidade, quando a gente vai falar mais tarde de riscos existenciais. Eu fiz o meu mestrado, aqui é uma foto, primeiro com o congresso que eu fui, né, com o professor Kotler, né, do marketing. O professor Kotler, ele fundou uma disciplina que era o marketing social. Eu tinha lido, na virada aí do milênio, um livro que tinha uma coletânea do pessoal da economia comportamental, até antes eles ganharam o prêmio Nobel, né, o Kahneman, o Tversky, ele tinha morrido e tal, e que era um livro que era o Choices, Values and Frames. E aquilo, assim, aquilo me abriu um olho para um mundo que eu não conhecia, né, da ciência comportamental. E eu falei, nossa, eu quero estudar isso daí, né? Eu esperei um pouquinho, alguns anos e resolvi fazer o mestrado, né? Comecei o mestrado. E só que lá na administração, na FEA, né, na FEA USP, não tinha ninguém que lidava com economia comportamental. E aí eu fui parar no marketing social, que assim, no fundo, são rótulos diferentes e soluções muito parecidas para os mesmos problemas. Então, foi até engraçado que esse congresso aí foi no Canadá, eram 10 salas simultâneas, eu tinha um PP para apresentar, quando eu entro na sala estão os principais nomes, o professor Kotler, tudo, e até fiz um, tenho contato com ele até hoje, a gente troca e-mail, conversa e tal. E eu me interessei muito por essa aplicação, né? Assim, aquela coisa, né? Você usa o marketing para vender refrigerante, para vender bebida alcoólica, por que que você não pode usar isso para temas de interesse social? E no meu caso, eu tinha interesse, o que eu estudei no meu mestrado era o comportamento do consumidor da nota fiscal paulista, quem é aqui de São Paulo conhece, mas em outros estados tem também nota fiscal gaúcha, aquela coisa de você dar o seu CPF para concorrer a prêmios ou receber alguma coisa em volta, em retorno. E eu fui estudar isso daí, né? Então eu estudei bastante, aprofundei bastante na ciência comportamental, de várias fontes, né? Economia comportamental também. O meu dia a dia hoje é bastante economia comportamental,
e ciência de dados, né? Inferência causal, enfim. Mas eu uso muito ainda, eu faço muito experimento, enfim, com grupo de controle. Então, isso me interessava bastante e eu ainda acho um tema muito interessante. Mas, por exemplo, a Nota Fiscal Paulista e outros programas parecidos, e outras iniciativas, né, nessa área, ela lida com a questão do comportamento, mas ela não lida tanto com a questão do problema complexo em si, que no caso é sonegação de tributo, né? É um problema, novamente, né, insolúvel, mas minimizável. Então, depois que eu terminei o meu mestrado, eu lembro que eu estava assistindo o Peter Drucker Conference, que tem, acho que todo ano, né? E teve uma, acho que foi em 2013, se eu não me engano, que o tema foi complexidade. Nossa, eu assisti aquilo aqui, assim como a ciência comportamental 10 anos antes tinha aberto minha mente para coisas que eu não pensava, né? Enfim, ou abordagens, né? Bem interessantes e conceitos bem contraintuitivos. Ali também abriu bastante a minha cabeça e eu falei, nossa, eu quero estudar isso, né? Então eu fui fazer o doutorado em dinâmica de sistemas, né? Quer dizer, estudando gestão de problemas sociais complexos. Porque a dinâmica, aí, essa foto foi também num congresso que eu fui esse aí foi na Islândia, com não, desculpa. Esse foi, eu levei, esse é o John Sterman, né? Ele é o principal nome da dinâmica de sistemas vivo, né? Tem um livro fantástico, e livro-texto, enfim, outras coisas, e uma carreira acadêmica fantástica. Eu levei ele no Congresso de Marketing Social em Washington, essa foto foi lá. E a dinâmica de sistemas, ela é uma disciplina, eu fui fazer, inclusive, no meu doutorado, eu fiz duas disciplinas na Poli, né, na Poli USP, que tem uma disciplina lá, tem a disciplina de dinâmica de sistemas, e é uma gramática e é uma forma de ver o mundo diferente, né, assim, e que eu acho que contribui muito, não é a única forma de ver problemas complexos, mas é bastante interessante para... Então, assim, eu acho que complementou, né? Então, eu vou mostrar aqui um paper que eu publiquei ano passado, uma imagem, mas essa ideia de que você olhar além da questão comportamental, que é a coisa mais visível, né, que você quer influenciar. Então, olhar as estruturas sistêmicas, olhar os elementos de complexidade para você tentar influenciar. Na verdade, daquela conferência lá que eu falei da Peter Drucker, né, eu fui parar em livros, papers, enfim, e eu caí nesse paper do John Sterman, que eu recomendo para todo mundo, tem até o link na apresentação. À direita está o livro-texto dele, que também é fantástico, né? Eu acho que é a melhor introdução que tem para a dinâmica de sistemas. E esse paper, ele é como se fosse um resumo do que é a dinâmica de sistemas, mas falando de aplicação principalmente de questão climática, né? De mudanças de como a gente se ilude um pouco com promessas tecnológicas. Eu recomendo muito para quem gosta quem gosta dessa questão, né? Que se preocupa com esse tema, mas também como introdução à dinâmica de sistemas. Acho que é o melhor resumo que eu conheço até hoje é esse paper, né? Mergulhei bastante nessa literatura, é uma literatura que eu gosto muito, e incorporei bastante isso nas coisas que eu escrevo, enfim. E também, ó, nesses anos para cá, eu também comecei a estudar bastante o que o pessoal do Santa Fé Instituto produz, né? Quer dizer, papers, livros, né? E gosto muito também da abordagem deles. Esse primeiro da esquerda é um pesquisador associado ao Santa Fé, né? O Santa Fé ele tem, os pesquisadores são associados lá, mas eles estão vinculados às universidades de origem. Então eles vão lá, passam um tempo lá, enfim, fazem pesquisa, e é a meca da ciência da complexidade do mundo, né? E ele aplica muito para a economia, né? Esse é um livro, um dos principais livros dele, né? As principais obras dele, do Ben Hocker, que principalmente quem gosta de economia, é fantástico, é fantástico. É uma visão completamente diferente da visão tradicional, e eu acho que eles ajudaram, assim como a economia comportamental rompeu muito do paradigma da economia tradicional, quebrando aquela ideia do homo econômicos, enfim, e mostrando que a gente é um poço de vieses, um poço de heurísticas que nos afastam do bem-estar. Aqui eles quebram bastante paradigma do modelo neoclássico da economia, né? Gosto bastante. Esse do meio é um livro do Scott Page também, que é do Santa Fé, que é um dos poucos obras lá do Santa Fé que coloca a dinâmica de sistemas como um dos elementos, uma das caixas, na caixa de ferramentas, né? Então eu recomendo bastante também. Ele pega muita coisa de Power Law, de coisa de estatística que é interessante, né? De teoria dos jogos, para você analisar fenômenos complexos, e também coloca a dinâmica de sistemas. Então a ideia dele é o seguinte: você tem que ter uma caixa de ferramentas ampla, com várias ferramentas para poder entender essa complexidade e usar, dependendo do problema que você tem à mão, você vai usar os modelos conceituais mais adequados, né? É sempre interessante isso, porque a gente tende muito ao quê?
a pegar sempre o nosso martelo e querer sempre usar ele para achar que tudo é prego, né? E dependendo do problema que você está enfrentando, não necessariamente vai ser a dinâmica de sistemas, não necessariamente vai ser outra abordagem. Então, é bom, abre bem os olhos para isso, né? É muito comum, por exemplo, em problemas complexos, você ter uma abordagem de redes, né? Mapeamento de redes, identificação uma série de métricas que ajudam a prever a evolução das redes e as redes são muito associadas a esse tipo de problema. E aqui à direita é só um exemplo de um livro bem interessante, também gosto bastante dessa área de segurança e de acidentes, que aplica muito bem o pensamento sistêmico, né? Não é necessariamente nem dinâmica de sistemas, nem necessariamente ciência da complexidade, mas ele puxa muito de outras áreas de pensamento sistêmico que eu acho que ajuda muito nessa área, né? É um livro e tem um pessoal muito bom e eu falo, o cara quem lida com segurança, né? Com risco, e que são, por exemplo, companhia aérea, usina nuclear, é muito concreto, né? Então, assim, ele tem que fazer uma coisa que realmente funcione, porque senão não dá para ficar muito na abstração, senão a coisa realmente vai para o brejo. Então, o pessoal incorporou muito bem o pensamento sistêmico. Aqui esse da direita aí é uma apresentação muito comum, até que o Sterman usa no livro, nas apresentações dele. E o da esquerda também, né? A gente foi treinado no mundo linear, né? A gente foi treinado que o A causa o B, o X causa o Y. E quando a gente olha para o mundo lá fora, a gente vê que não é isso, né? E às vezes acontece que isso daí, você empurra um dominó aqui, isso vai te voltar. E às vezes, muitas vezes, piorar o problema, como eu vou dar alguns exemplos, né? Um exemplo que me incomoda profundamente e que eu acho que incomoda muita gente que mora em cidade grande, é o trânsito, né? O trânsito a gente está cheio de intervenções que parecem boas, eu vou mostrar algumas coisas mais para frente, e que acabam piorando o problema no longo prazo ou são inócuos, né? É esse o mundo que a gente vive, né? De problemas complexos, né? Aqui eu gosto de usar essa figura que era o. Eu passeava com o teu cachorro, né? Enfim, passeava e uma vez um cara colocou isso aí na calçada, né? Ele estava incomodado com o pessoal que não recolhe. E se a gente for pensar, essa questão do cocô na rua também é um problema complexo. Ele é insolúvel, mas ele é minimizável. E isso nos leva a perguntar o que são realmente problemas complexos, né? É muito comum, por exemplo, na literatura dos sistemas, esse modelo do iceberg, né? Então, vamos começar por aqui, né? Você tem os eventos, né? Por exemplo, o caso, o problema do pancadão, né? Que tem em muitas cidades. Então, você vê o evento, né? O evento todo fim de semana tem, chama a polícia, e o tipo da resposta é essa, é reativa, né? Você tenta conter aquela coisa. Aí, se você for olhar mais para baixo, você vê que aquilo tem padrões, né? As coisas se repetem, né? São sempre tem as mesmas características, tipo de localização, tipo de público, mais jovem, sem opção de lazer, etc. E o que está invisível são as estruturas sistêmicas que causam aquela dor de cabeça, né? Então, isso vale para todos esses problemas que a gente vai comentar. Aqui é uma primeira modelagem que eu tinha feito também para um artigo, né? E aí já até adianto para vocês que para discutir com o público em geral, para mostrar isso para o público em geral, é mais complicado, porque se você não pode entrar muito, né? Minha esposa fala, nossa, vai mostrar esse negócio essa coisa que parece um prato de macarrão, ninguém vai entender nada. E realmente, é complicado de entender. E aqui eu dei uma olhada na literatura, né? Na época, né? Enfim, eu olhei umas teses, e a ideia é justamente essa. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas é mostrar assim, por exemplo, o título do artigo era Entendendo o Cancelamento de CPFs, né? Que é uma coisa muito comum que a gente ouve, pelo menos aqui em São Paulo, né? É, a polícia vai lá, mata bandido, então o pessoal celebra, né? Ah, mais um CPF cancelado, graças a Deus, não sei o quê. Mas é um problema complexo. É uma coisa alimenta a outra, né? Então, e uma coisa que eu acho que é muito interessante nesse estudo de problemas complexos, que nem sempre se dá o valor devido, é que todo comportamento socialmente desviante ele tem uma justificativa, né? Ele tem uma justificativa ideológica para aquilo. Então, tanto aqui no caso para o crime, né? Ele tem uma justificativa ideológica para que o crime seja feito, assim como tem a justificativa ideológica da violência policial, que pode ser desde aquela coisa, né? Do bandido bom é bandido morto. Você, enfim, uma coisa vai alimentando a outra, né? E isso aqui quando você faz uma modelagem de dinâmica de sistema, geralmente você faz esse causal loop diagram, né, um diagrama de loops causais, para depois fazer são uma série de passos, né? Mas assim, esse seria um primeiro passo a partir de uma revisão da literatura, de você mergulhar um pouco no sistema, mas é mais para mostrar isso, né? Que é tudo interligado e que nem sempre as soluções que parecem mais intuitivas são as melhores e com frequência não são, né? Então, os problemas sociais complexos, vou mostrar uma imagem no paper já já, ele ocorre em camadas, como eu falei, né, o negócio da sonegação. Eu posso fazer um programa para incentivar um determinado comportamento, mas eu estou lidando apenas com a camada mais superficial. Só vou mostrar um exemplo de modelo de comportamento humano que é muito popular aí nas ciências comportamentais. Vou falar de aspectos da complexidade, algumas ferramentas,
vou falar bastante de casos práticos, vou dar uma passada bem rápida por riscos existenciais e no final eu falo de como é que se recomenda, né, fazer essa gestão de problemas sociais complexos. Como eu disse, né, são problemas que ocorrem em camadas. Aqui é um paper que a gente publicou no começo do ano passado na BAR, né, Brazilian Administration Review, justamente falando do aspecto do meu trabalho, né? Você tem aqui uma agência tributária, né, e ao contrário do que muitas vezes se presume, né, a relação de governo, de Estado com sociedade, enfim, a gente não controla. Esse é um ecossistema. Então aqui você tem diversos atores. Você tem um poder acima dos demais porque você pode ditar normas. Mas aqui entra uma série de fatores que influenciam esse comportamento que seria o compliance, né? A conformidade tributária. E sem entrar muito no mérito, né? Desde a questão de cultura nacional, mas você tem, por exemplo, a percepção de justiça. Isso é uma coisa muito forte na literatura, nessa literatura, né? Se o que as pessoas pagam de imposto, se elas percebem que se isso retorna para ela de forma satisfatória. É uma percepção intangível, né? É uma percepção que as pessoas têm na cabeça. Da mesma forma, a gente tem a questão da confiança. O Brasil é um dos países que tem menos confiança interpessoal do mundo. Então, esse é um fator que vem desde o nível lá de cima, né, dos níveis maiores enfim, de leis, de instituições, e que perpassa todas essas camadas. Então, é o que eu digo, aqui no meio, esse primeiro camada seria a camada justamente do comportamento. Então, eu posso fazer aqui um programa como Nota Fiscal Paulista, ou qualquer outra intervenção, para interferir, para procurar aumentar essa conformidade tributária aqui. Mas tem uma série de fatores aqui, leis, enfim, instituições que têm um efeito geralmente maior, um impacto maior no comportamento. Então é importante essa ideia de camadas. Aqui é um modelo muito popular aí nas ciências comportamentais, que é o COMBI, né? É um modelo que combina capacidades, motivação, oportunidades e o comportamento. Então, se você imaginar, por exemplo, como na figura doação de sangue, ou um comportamento que a gente gostaria de desincentivar, que é a pessoa usar o celular ao volante, todos esses comportamentos você pode mapear com base nessas capacidades nesse modelo de capacidade, motivação e oportunidade. Se a gente pensar, por exemplo, e é muito comum que esses comportamentos, principalmente os comportamentos que você quer incentivar como a doação, a questão a oportunidade acaba sendo mais importante do que as pessoas já tendem a ter uma motivação pró-social. No caso da capacidade, a pessoa ter o recurso para fazer, quer dizer, o recurso é saber que existe, ter capacidade de ir até o local de doação, mas o que é a oportunidade aqui? É você tornar o comportamento o mais fácil possível. Então, você levar um exemplo, né? Você levar um caminhão para coletar sangue no local de trabalho das pessoas. Até um artigo que eu escrevi que o comportamento tem que ser pornograficamente fácil. Se ele não for pornograficamente fácil, você tá deixando de incentivar o que você quer ou obter o retorno do que você quer. E tem que ser muito fácil, que é a oportunidade. E se você for pensar, por exemplo, vamos pegar um problema social complexo que é a corrupção. Você quer, por exemplo, vamos imaginar de novo naquela camada mais imediata, você quer criar um programa de denúncias. Então, você vai ter uma linha que a pessoa vai lá e vai se identificar para poder denunciar. Então vai entrar, por exemplo, a questão da motivação. A pessoa pode ter uma motivação qualquer, um funcionário de uma empresa, enfim, que quer denunciar alguma coisa que aconteceu da empresa, mas também, por exemplo, no campo da motivação, pode ter o medo. O medo é um motivador para a pessoa não denunciar. Então, esse é um exemplo que a motivação pode ser uma motivação pode ser mais importante combinada com a oportunidade. Aí, um outro caso, você quer incentivar que as pessoas usem os canais eletrônicos, por exemplo, de uma prefeitura, para poder pedir os serviços, enfim. E aí você vai esbarrar muito na questão da capacidade, porque nem todo mundo tem o letramento digital para lidar com aquilo. Então você tem novamente que oferecer mais oportunidade. Então é só um exemplo. Tem outros modelos, né? Aqui é uma abordagem de marketing social para vacinação, um artigo que eu publiquei também em 2018, se eu não me engano, que é essa ideia, né? O marketing social ele trabalha muito nisso, né? Você presume que as pessoas elas se distribuem como uma curva normal em relação ao comportamento que você gostaria de incentivar. E o grosso das pessoas, ela está aqui no meio, ela só precisa do empurrãozinho, né? Ou como o pessoal da economia comportamental chama, né? O nudge, né? O empurrão. Então, e entre outras formas de você facilitar esse comportamento, para que esse comportamento ocorra. Do lado esquerdo aqui basta você dar a informação, do lado direito aqui são as pessoas existentes. Isso aqui é muito difícil de você conseguir, mas aqui você tem um potencial enorme. Então, assim, só para fechando essa página aí da ciência comportamental, ela é importante, eu falei, é o meu trabalho no dia a dia, mas a gente acaba com frequência não lidando com as formas mais. Então,
para usar o exemplo aí da sonegação, enfim, da fraude, às vezes a questão a gente acabou de ter no ano passado a aprovação da reforma tributária, está sendo regulamentada esse ano, às vezes a própria a estrutura legal que estava anterior estava muito deteriorada e essa própria estrutura favorecia muito, por exemplo, a sonegação em determinadas situações. Então, é essa camada mais no nível mais alto, né, que às vezes tem uma influência maior do que a camada comportamental. Eu posso fazer um programa para pedir para as pessoas pedirem nota fiscal, mas se tiver um incentivo distorcido, se tiver uma série de problemas no sistema, isso vai ter um efeito muito menor. Eu escrevi um texto que tem um link aqui depois, né? Vocês podem clicar para o pessoal da Implementation, Integration. Tem um campo de ciência que é o campo de integração e implementação, né? Que é um campo interdisciplinar. E aí, na verdade, o que tem ali é muito do que tem do trabalho do John Sterman com algumas coisas que eu acrescentei. Então, tem um post lá que eu escrevi para eles há algum tempo. E eu quero destacar, ali tem 15 aspectos, né? Não vou entrar nisso daí, só destacar alguns aspectos importantes, que eu vou mostrar nos exemplos depois. Então, por exemplo, endogeneidade, o que que é isso? É o sistema que produz os comportamentos que você desejáveis ou não. Então, é o próprio sistema, né? Aquela ideia de você olhar aquele macarrãozinho lá, esse conceito. A questão isso aqui vem do pessoal do pensamento sistêmico da Europa, né, de complexidade coercitiva. O que que é isso? É você ter pontos de vista tão em contraste um com o outro que, que com frequência, né, o consenso é impossível. Então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem um bairro muito de elite, que é o Jardim Europa, que é um bairro que não se constrói prédio, que assim, é um bairro de mansões, que não tem vida, você passa de carro, só tem segurança na rua, mas você não consegue romper a resistência que existe para construir prédio, assim, ou ter outros usos. Então, a resistência é muito forte. É um exemplo de complexidade coercitiva, entre outros, né? A questão da impopularidade, as soluções que tendem a ser melhores são tipicamente impopulares, como a gente vai ver daqui a pouco. A questão das redes é muito importante para problemas complexos, né? Os atores se organizam em redes, né? Os atores que se beneficiam do status quo, os atores que tentam mudar o status quo. A visão de ecossistema, a questão das armadilhas, né? A gente tem armadilhas como, por exemplo, aqui em São Paulo, né, rodízio de trânsito é uma armadilha. Se você tirar o trânsito piora, mas o rodízio é uma medida comprovadamente com evidências internacionais ineficaz, mas se você tirar no curto prazo o trânsito piora. Então, esse é uma característica bastante comum em problemas complexos. E muitas das soluções são contraintuitivem, né, e envolvem o que eu gosto de chamar de gestão do invisível, né? Vou dar alguns exemplos, vai ficar mais claro mais para frente. Aí a gente usa muito, quer dizer, a gente usa não, é muito usado, né? Dependendo, a dinâmica de sistemas é um campo próprio, tem uma comunidade própria, e o pessoal por exemplo, o pessoal da Europa usa muito modelagem de agentes, então também tem um campo próprio, né? O pessoal do Santa Fé também usa muito modelagem de agentes. E são ferramentas, eu acho que é muito aquela ideia daquele livro do Scott Page, né? Quanto mais você tiver uma caixa de ferramentas maior, com várias ferramentas, eu acho que melhor você consegue lidar com esse tipo de situação, de problema. Então eu gosto muito de etnografia, que é uma questão de você estudar a cultura, não só a cultura organizacional, mas a cultura de culturas profissionais e culturas por exemplo, no caso da violência policial, né? A cultura do crime, a cultura policial, porque isso ajuda tem ligação com a questão da produção de narrativas, que é um termo meio um desgaste, mas enfim, mas é como as pessoas interpretam o mundo, né, como os grupos interpretam o mundo, e essas narrativas estão muito associadas à forma como a sociedade enfrenta os problemas. A modelagem de redes é bastante importante. Aí tem uma série de campos conceituais e ferramentas que são úteis dependendo da situação. A econofísica, por exemplo, para medir, o pessoal usa muito para modelar dinâmica de polarização política, né, e mudança de opinião social. Então, assim, tem ferramenta para brincar para todo gosto, né? Eu acabo muito usando, estudei, né, bastante dinâmica de sistemas, usei na minha tese e gosto um pouco também de modelagem de agentes, mas gosto também mas é bom ter uma noção de tudo, né? Mesmo que você não vá se especializar em alguma delas, mas é bom ter uma noção que existe e do que pode ser usado. Um exemplo, né? Semana passada, esse post do Santa Fé Instituto que eles colocaram, um livro que acabaram de lançar. Então, eles estão aplicando modelagem de agentes e análise de redes para poder fazer uma análise arqueológica de um, de um sítio arqueológico que eles estão, que um pesquisador associado com eles estudou. Então, assim, é esse tipo de coisa, sabe? Você consegue, então, aqui, por exemplo, né?
entender os artefatos, as construções, tudo que foi escavado, enfim, que ajuda a contar essa história de uma forma, numa perspectiva de sistema complexo. Esse livro aqui acabou de lançar, né? Está na minha lista, eu não consegui ler ainda, mas deve ser bem interessante. Aqui é só um modelinho bem básico de modelagem de agentes, que é o Sugarscape, que eu até coloquei no artigo, mas é que a ideia aqui do que é. E você entra no NetLogo, que é um software gratuito, tem vários desses toy models, né, modelos de brincar, que você consegue usar para introdução à modelagem de agentes. Mas aqui a ideia era que o amarelinho são como se fossem poços de açúcar e os pontinhos são os agentes. E o que que esse modelo mostra, né? Ele mostra exatamente isso aqui, como eles colocaram aqui, que você não precisa ter muito. A desigualdade entre, por exemplo, a desigualdade de renda ou de riqueza, ela pode surgir naturalmente, independente da capacidade das pessoas, e basta que você tenha um recurso, que no modelinho é a unidade de açúcar, e que esse recurso possa ser acumulado e transferido para os filhos. Então, aqui, por exemplo, eles inverteram um pouco o gráfico, mas a ideia é que só três pessoas, depois de 100 rodadas de simulação, de 100 unidades de tempo, 100 pessoas, três pessoas têm 159 unidades. E o que é curioso desse tipo de modelo é que essa desigualdade ela vira persistente. Então, ela vira uma característica do sistema que não se quebra mais, né, uma vez que surge. E ela surge naturalmente. Você pode rodar o modelo, todas as vezes ela vai surgir. E é interessante, eu estou lendo um livro do Luke Kemp, que é dos Centro de Estudo de Riscos Existenciais de Cambridge. E o livro dele acabou de ser lançado, que é sobre colapso, né, colapso de sociedades. Eles estudam isso, né, riscos existenciais. E ele defende a ideia de que os colapsos de sociedades anteriores surgiram a partir principalmente da desigualdade, né, que começa a se criar na sociedade naturalmente. Mas qual é a ideia dele? Basta que você tenha um recurso que possa ser acumulável, né? Então você tem por exemplo, trigo. Então você tem um recurso que possa ser acumulável, isso seria o ponto de partida para você surgir a desigualdade nas sociedades, a hierarquia, etc., e algumas dinâmicas de colapso. Eu gosto mais da visão do Peter Turkins, que é o cara que fundou, um dos fundadores aí da chamada Clio Dinâmica, que é uma visão de complexidade aplicada à história. Tem vários livros, assim, também é um cara muito bom. E que ele tem uma visão é mais sofisticada, mas essa visão do Luke Camp e essa visão aqui do Sugarscape ela é compatível com a do Peter Turkins, mas a do Peter Turkins é mais sofisticada. Mas enfim, só passando. E aqui alguns conceitos de dinâmica de sistemas, né, para quem está vendo pela primeira vez. Esse é um exemplo que circulou há alguns anos no Rio de Janeiro, né? Que até um colega da Dinâmica de Sistemas usou num artigo dele do Zero Hora, que era isso daí, né? Quer dizer, o pessoal pichou lá, né? Muito tiro, pouca aula, mais bandido. Então, o que que é isso, né? O que eles estão tentando mostrar? Que acaba criando um círculo vicioso. E essa é uma ideia justamente do elemento central da dinâmica do sistema, que é o ciclo de feedback. Você tem ciclos que são positivos, né? Quanto mais ovos, mais galinha, quanto mais galinha, mais ovos. Então, é um ciclo de reforço. É um ciclo que deixado a si mesmo gera uma coisa explosiva, né? Imagina que se você tivesse, as galinhas ocupariam o mundo em pouco tempo. E ao mesmo tempo você tem um ciclo de balanceamento que ele se chama assim, quanto mais galinhas, mais travessias, menos galinhas, né? Então assim, a galinha acaba sendo atropelada. Esse exemplo bem basiquinho assim, mas esses ciclos eles estão presentes em todos os fenômenos sociais. Eu vou mostrar já um exemplo para vocês. A outra coisa que é comum em sistemas sociais, né? Essa aqui é uma frase que vocês devem conhecer do filme Tropa de Elite, que é aquela ideia, e que a gente viu, né, acontecer no Brasil, né, da coisa da corrupção, né, a gente achava tinha avançado, enfim, depois tem uma série de retrocessos, sem entrar no mérito político aí, mas é isso aí, né, querendo ou não, apesar de ser um discurso meio popular, o pessoal usa muito, o sistema, mas está perfeito, o discurso lá do Capitão Nascimento é isso mesmo, não é à toa que entra governo, sai governo, a corrupção continua, e todos os sistemas sociais, eles têm uma resistência a mudanças muito grandes, então você faz uma intervenção, mesmo que seja uma intervenção bem fundamentada, como pode ser no trânsito, por exemplo, o sistema tende a reagir para manter o status quo. Isso é uma questão importante. Eu vou dar o exemplo do trânsito já já, mas, por exemplo, a gente ouve muito falar assim, um jeito de resolver o problema do trânsito em cidades como São Paulo é investir em transporte coletivo. Mas Nova York tem uma rede absurda de transporte coletivo, de trem, de metrô, né? E tem um trânsito miserável. O que que Nova York fez? Era para ter começado em 2021, começou agora nesse ano e já com resultados na direção correta. Ela introduziu um mecanismo de cobrança de pedágio urbano, né? Por falta de melhor termo,
no principal centro econômico de Manhattan. Então, se você, vou aumentar o transporte coletivo, não necessariamente você vai conseguir enfrentar o problema do trânsito. Aqui é um paper que foi feito pelo pessoal da Holanda sobre implantação de ciclovias. Aqui é só simplesmente é o modelo deles, né? Aquele modelo de loops causais. Eu só trouxe para mostrar para vocês, além da questão de ser uma coisa vinculada com a outra, né? Então, por exemplo, maior número de ciclistas, maior acidente de ciclistas. Maior acidente de ciclistas, menor o número de ciclistas, porque as pessoas ficam com medo. Então, na verdade, foi uma tentativa de colocar assim, em vez de eu colocar uma forma visual, é muito comum em dinâmica de distância, em dinâmica de distância, você põe um círculo, você põe um mais ou põe um menos, né? Se for uma coisa que, um círculo de reforço, você usa mais, se for um de balanceamento, de freio, você usa o menos. Aqui eu botei só em rosa e em verde, né? Mas é isso, né? Essa é a ideia. Então, você quer aumentar o número de ciclistas na cidade, então, maior número de ciclistas, menor o número de usuários de automóveis. Essa é a forma que você lê um diagrama como esse, né? Maior número de usuários, menor a velocidade dos automóveis. Quanto maior a velocidade dos automóveis, maior o risco de acidentes. E por aí vai. Maior o risco de acidentes, maior os acidentes com ciclistas, menor o número de ciclistas. Então, é tudo interligado, né? Tudo interligado. Outro conceito essencial de dinâmica de sistemas de estoque e fluxo. Então, por exemplo, para usar o caso aí do problema climático, né? Não adianta você reduzir as emissões apenas, né? Porque você tem um estoque muito grande de CO2 e outros gases na atmosfera. Isso tem um efeito por séculos, né? Então, a gente tende a olhar muitas vezes o fluxo e esquecer do estoque. Eu acho que para engenheiros isso é bem tranquilo, né? Mas para quem não é engenheiro, a gente percebe que não é um conceito tão intuitivo assim. E é muito comum a gente, quando eu falei lá para vocês lá atrás, né, de gestão do invisível, a gente tem uma série de estoques invisíveis em organizações e na sociedade que também precisam ser gerenciados, né? Então, por exemplo, o valor de marca, né, é um muito usado em marketing nas organizações. Motivação das pessoas é um estoque invisível também. Os gases, capital físico é um estoque, né? Esse é visível, conhecimento é invisível, poder é invisível, alunos de uma escola, competências organizacionais é invisível, confiança e legitimidade é invisível. Aqui é um paper, tem um link também que eu recomendo bastante. É um autor que aplica dinâmica de sistemas, ele é professor do MIT, e aplica para o contexto organizacional. E aqui, o que que é a ideia aqui, né? Você tem as capacidades organizacionais, que é o estoque. Você tem, conforme você investe aqui é o fluxo de entrada, como se fosse uma torneirinha, né? Conforme você investe, você aumenta a capacidade. Mas toda capacidade organizacional, com o tempo, ela vai se degradando. Então, é o processo que deixa de fazer sentido, o software que tem problemas, né? Que tem, como é que chama aquilo? Débito. Esqueci agora, o colega fez um doutorado sobre isso, mas enfim, vai perdendo essa capacidade. O desempenho do sistema, ele é um produto das capacidades do sistema e do tempo que as pessoas trabalham com isso. O que acontece com frequência? Conforme ele vai perdendo, ele vai tendo essa erosão de capacidade, o desempenho vai caindo e você tem aqui o desempenho desejável, você cria um gap. Então, você começa a trabalhar mais para poder compensar essa erosão. Conforme você trabalha mais, você deixa de trabalhar menos no tempo, dedicar menos tempo para melhorar o sistema. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas assim, eu recomendo bastante. Ele acabou de lançar um livro, o Happening, né, o Nelson Happening, aplicando também esse conceito às organizações, acabei de escrever, os dois últimos artigos que eu escrevi lá para o Poder 360 foram sobre esse livro, que eu recomendo bastante também, principalmente o pessoal, vocês que são engenheiros e trabalham na gestão, vale muito a pena ler tanto esse paper quanto o livro, mas é essa a ideia, né? Você tem um estoque, você tem uma série, e aqui novamente a gente cai na questão da armadilha, né? Uma armadilha muito comum nas organizações, você acaba cada vez mais trabalhando mais duro, mais horas, enfim, e deixa de gastar tempo na melhoria das capacidades. Até o Sterman, quando teve aquele escândalo da Volkswagen, né, dos Estados Unidos de fraude em emissões de carros a diesel, ele até sugeriu que talvez aqui pudesse colocar uma outra ciclo aqui de uma pressão para driblar o sistema, né? Conforme você tem o seu gap de desempenho vai aumentando, você tem uma pressão muito grande para tentar burlar o sistema. E é muito comum também que você tenha comportamentos diferentes no curto e longo prazo, né? Então, por exemplo, o rodízio no caso do trânsito, enfim, tem todos esses exemplos. Outra coisa que a gente vê muito em organização, né? Você tem um objetivo e você tem um objetivo, você tem um estado do sistema. Para você melhorar o estado do sistema, você precisa de tempo, que são esses símbolos de esses duas linhas cortadas embaixo, que é o delay, né? O atraso. E o que acontece na prática, você acaba, é um artigo que eu escrevi ilustrando isso, né?
você acaba, em vez de você melhorar o sistema, você diminui o seu objetivo. Então é o que se chama de erosão de objetivos. Entropia também é um conceito da complexidade que a gente vê bastante em organizações. Assim como o tipping points e estresse, né? Quer dizer, o sistema, uma vez que você chega num determinado ponto, é o caso aqui do colapso de peixes no Atlântico Norte, é um dado real. Ele não volta atrás, né? Estresse é um conceito da física que se aplica bastante também em sistemas, problemas sociais complexos. Por último, a questão da informação aversiva, né? Eu acho que essa é um dos principais elementos para você ter uma organização adaptativa, né? Você lidar com a informação aversiva. Você tem uma série de informações no seu sistema maior que você com frequência não capta, porque justamente porque ela é aversiva. Tem um link aí para o artigo, um dos artigos, né? Mas é um tema que eu gosto muito também bastante. A lógica evolucionária, que é, por exemplo, o Ben Hocker usa muito lá na economia, e um artigo que eu escrevi aqui que a gente às vezes não se dá conta disso, né, que a nossa segurança pessoal, inclusive, depende de vizinhos inseguros, né, quer dizer, é uma corrida evolucionária de presa e predador, mas que a gente, infelizmente, a gente tem que também pensar nesse ponto de vista, né? Às vezes tem que estar um passo à frente. E aí alguns exemplos, né, bem rapidinho, né? O trânsito, o artigo defendendo essa ideia eu não chamei de pedágio urbano, eu chamei de taxa de mobilidade, mas tem um estudo da FGV que mostra que o gasto que a gente perde no trânsito em São Paulo, esses dados aí de 2000, atualizado para 2020, né, no caso do artigo, era constando o custo de oportunidade, né, o tempo perdido, etc., e outros problemas de saúde, R$ 600 por pessoa por automóvel por mês em média, né? Então, a gente perde muito mais dinheiro do que a gente pagaria para ter um trânsito mais fluido. Só que esse custo é invisível, né? Novamente. E a corrupção também é um problema bastante comum. Aí eu deixei os links aí embaixo depois, mas assim, essa questão do trânsito me incomoda profundamente. A questão da faixa exclusiva de motos, né? Acabou de sair um dado mostrando que na faixa de azul de moto, que é uma faixa exclusiva de moto, caiu o número de acidentes, mas na cidade como um todo aumentou o número de mortos, motoqueiros mortos, porque você acaba criando, é uma situação, é uma solução novamente intuitiva, mas que no longo prazo ela acaba se sabotando, infelizmente. Aqui um artigo que eu escrevi em 2023 sobre a questão essa questão que veio à tona novamente aqui da falsificação de bebidas, né, de garrafas, de bebidas, né, e enfim, é um problema que já existe há muito tempo e eu temo quer dizer, vai continuar porque é um problema social complexo, mas eu temo que esse esforço que se faça agora vá se perdendo com o passar do tempo, mas é justamente a questão das narrativas, a questão das agendas, né? Então, assim, a coisa entra na agenda, faça alguma coisa, mas tá cheio desse tipo de problema. Problemas que ninguém está dando muita atenção, mas que mais cedo ou mais tarde ele vai dar as caras dele, né? Aqui a questão das metáforas, que é muito o problema complexo. Ele não é a lógica do quebra-cabeça, é uma lógica de química, de você dissolver. Aí é um livro do pessoal lá de riscos existenciais, né? Eu falo bastante disso porque isso me preocupa, né? Tenho filhos, enfim. Eu acho que a gente está, principalmente o que eles falam muito, pegam muito, né? Além de a questão de guerra nuclear, né? Falam muito, não é nem quando, é se, né? Desculpa, não é nem se, é quando, é meio que inevitável, e a questão climática, né? Eu também é uma coisa que eu pego bastante lá nos meus artigos. E por fim, né, para a gente realmente terminar aqui, a questão do como é que você faz para gerir os problemas sociais complexos, né? Então, eu gosto muito da ideia de forças-tarefas, que você junta diversos órgãos de Estado, porque senão cada Estado que eu falei aqui nesse artigo, né? Você tem o Ministério da Saúde, que vai chamar Ministério da Doença, ele só cuida de doença, ele não cuida de saúde. A saúde envolve muito mais fatores que não estão na abrangência dele. Então, você criar forças-tarefas para unir sociedade, Estado e diversos elementos que pegam o elefante como um todo, né? Não só uma parte dele. A modelagem mais dos experimentos, né? Para você ter sempre uma cultura de aprendizado e ter um modelo conceitual que eu gosto muito, que é o dos small wins, né, das pequenas vitórias, que você não é que você vai pegar o fruto mais baixo, é você pegar o fruto no lugar certo, que vai gerar energia para você produzir mudança. Aí tem um link do paper, que é um paper de uma pesquisadora holandesa que eu gosto muito também. Então é isso. Passei um pouquinho, mas estou à disposição para ouvir vocês. Excelente, Hamilton. Obrigado por essa aula, esse apanhado, né, que traz para a gente aí um olhar de pensamento sistêmico, dinâmica de sistemas, causalidades. Uma pergunta para aquecer aqui, Hamilton, nosso papo, né? Como é que você enxerga esse universo do pensamento sistêmico, da dinâmica de sistemas, possivelmente como um direcionador, né, para os trabalhos de engenharia, dessa turma toda de engenharia de sistemas, que é muito voltada para fazer intervenções, né? A engenharia ela se preocupa muito com
o construir, né, a intervenção. E para isso a gente sabe que tem que haver uma boa compreensão dos problemas, né? Então, talvez seja por aí o papo, a minha questão. Como é que você enxerga essa conexão, hein? Tem o. Não, sabe que quando eu fui estudar dinâmica de sistemas, eu fiquei chocado, porque assim, nossa, isso aí já existe. O fundador da disciplina já morreu, né? Tem um tempo, mas assim, já existe desde a década de 60, mas tudo bem, ele não tinha. Mas o Sternman fez esse livro dele no ano 2000, né? E eu falei assim, como é que eu nunca vi isso na administração, né? O campo já existe há um bom tempo. Na administração, até na professor, tinha um professor lá da FEA, mas que faleceu e não tem mais ninguém que mexe com isso, até onde eu sei. E aí eu fui ver na engenharia, né? Na Poli, professor Joaquim Rocha, que tem um curso, que trabalha inclusive com modelagem de risco, enfim. E, e a própria origem do pessoal, né, do Sterman, do pessoal lá, é muito da engenharia do MIT, né? Então, é um pessoal muito com visão de pé no chão, mas assim, o que eu recomendo o pessoal que se alguém que não conheça, né, que procure se aprofundar, porque é muito disso, né? Muitas intervenções que você faz em sistemas, você precisa ter um mapeamento bom, e a dinâmica de sistemas vai falar muito assim, né? Não é você mapear o sistema, você vai mapear o problema. Então, você vai mapear o problema, vai criar um limite em volta do problema, porque, no fim, é tudo interligado, mas você tem que ter o... E você tem uma série de passos para você criar um modelo, validar o modelo. Validar o modelo é muito diferente daquilo que a gente está acostumado de fazer. Ah, não é eu gerar um resultado que você tem um P menor que 0,05, não é o que tem um R2, né, coeficiente de explicação bom. É outro tipo de abordagem. É uma abordagem que você fala em ter confiança no resultado, em níveis de confiança, muito mais do que uma significância estatística, né? Eu acho que é uma abordagem bem mais rica do que a tradicional dessa que a gente tem da ciência comportamental, por exemplo. Mas eu recomendo bastante para quem não conhecer que procure conhecer a dinâmica de sistemas e eu tenho certeza que vai aumentar bastante o repertório. Aí tem outras abordagens, né? Assim, também fui estudar Soft Systems Methodology, tem muita abordagem da Europa, mas eu gosto muito por conta desse foco em problema, eu gosto muito da abordagem pé no chão da dinâmica de sistemas. Então, dificilmente você vai ter um problema, até pelas décadas que existe de campo de conhecimento acumulado, dificilmente você vai ter um problema no seu dia a dia de engenharia de sistemas, na sua organização, que alguém já não enfrentou na dinâmica, na literatura de dinâmica de sistemas. Então, eu acho que realmente essa fertilização tem um potencial bastante grande. Perfeito. Então, realmente, como a gente diz, né, Milton, assim, definir o problema, às vezes, é a parte mais difícil da empreitada, né? Exato, exato. O Happening tem um artigo muito bom sobre isso também, o Nelson Happening, que fala a competência mais essencial da gestão e a menos valorizada é definir bem o problema. Algo que eu noto bastante, talvez você concorde, assim, quando a gente está exercitando nosso pensamento sistêmico, na dinâmica de sistemas, a gente quer justamente expandir os horizontes de entendimento, a causalidade expandida, né? Então, a gente quer ver como é que aquilo lá se conecta com outros fatores. E quando a gente vai para a engenharia, dado esse contexto bastante amplo, bastante holístico, precisamos, acabamos sendo obrigados a definir com muita clareza o escopo sistêmico para que a gente possa fazer a intervenção construtiva, né? Então, é uma complementaridade muito forte e que certamente absorve outros tipos de pensamento, né? Pensamento crítico e outros tipos que eu acho que Exato, você tem escrito sobre isso, né? exato. O pessoal do lado que eu falei da literatura de acidentes, né? Tem muito. Eu não vou lembrar agora o nome do autor agora, a memória de honestidade não é tão boa. Mas ele é um cara muito bom que ele tem um paper, né? Um modelo que mostra o seguinte, né? Com o passar do tempo, até pela pressão de negócios, é aquilo que eu falei da entropia, né? As coisas vão se relaxando, as peças vão se desencaixando. Então, você tem um elemento social muito importante que interage com o aspecto técnico né, dos sistemas e que tende a gerar um potencial de acidentes grande, né? Então, você entender bem, e eu digo, o meu ponto é, não necessariamente você vai precisar usar a dinâmica de sistemas, embora eu seja muito fã da metodologia, mas essa visão sistêmica de como as coisas, não é só, antes fosse, né? Se a nossa vida fosse social, organizacional, foi só a questão técnica. A gente vê que está inserido em redes sociais, em redes políticas, né? Tem estrutura de poder nas organizações, tem a formação de sentido, né? Como é que se interpreta a realidade à nossa volta. Então, tudo isso é importante para a atuação do engenheiro de sistema, ou sistemas, ou a atuação de qualquer profissional que queira fazer uma intervenção ou queira criar.
é um conceito que é muito caro. Esse, né, para mim, uma organização que aprende, né? Que aprende e que evolui. Não repete os mesmos erros, né? A gente, como sociedade, Brasil, repete muito os mesmos erros. É impressionante. Uhum. Uma outra pergunta, Milton, talvez coroando aqui o nosso papo, você poderia ajudar a gente a definir essa noção de sistema sociotécnico, né? Isso é algo bastante relevante nessas conversas maiores, em políticas públicas, em gestão, e acaba sendo naturalmente uma maneira até mesmo de explicar com certa facilidade para o mundo da engenharia como que a própria engenharia pode ser muito ampla, né? Ela pode ser aplicada a questões bastante técnicas e cada vez mais a questões que não são apenas técnicas, né? Que tem esse elemento. Como que para você esse entendimento? Eu acho que você já tratou disso e respondeu bastante essa pergunta, né? Mas se puder assim resumir como um recado, usando essa oportunidade que está tendo aqui, eu acho que é bem valioso. A gente, então, a gente está inserido assim, primeiro aquela coisa, né? Todo sistema ele quer, ele tem uma pressão muito forte pela inércia, né? Para manter o status quo. Ao mesmo tempo, ele tem uma pressão muito grande para erodir objetivos. Então, a gente vê isso tá no nosso dia a dia, né, de pessoal, mas também em organizações e na sociedade. Então, ele tende, com o tempo, a erodir esses objetivos. Então, a gente, em vez de mudar o sistema, a gente começa a ter um objetivo mais factível. E, e, ao mesmo tempo, você tem essa questão da deterioração, né, de processo, deterioração de tecnologia. Eu lembrei o nome do termo lá, o dívida técnica, né, um amigo meu que, inclusive, que eu conheci no doutorado lá da Poli, que ele é engenheiro de sistemas, de software, dívida técnica, né? Quer dizer, o software vai acumulando, ele vai acumulando dívida técnica, ele vai gerando uma série de problemas não previstos. E como é que você enfrenta isso do ponto de vista sistêmico, né? Ele fez o doutorado dele sobre isso. E então, a gente está inserido em redes, em malhas que tem essa tendência, né? De manter o status quo, tem a tendência o poder nas organizações, na sociedade, é um poder que a estrutura de poder ela também tende a ser imutável. Então, muitas vezes você precisa, como no livro do Happening que foi recém-lançado, você precisa dar autonomia para as equipes para poder enfrentar os problemas, né? Então, os problemas do dia a dia. E, e nem sempre isso é factível nas organizações, né? Quer dizer, você tem muitas estruturas de governança que não permitem muito isso, né? Às vezes permitem só superficialmente. Então, a gente tem que abrir os olhos para esses elementos não técnicos, né, e entender até onde a gente pode ir também, né? Nem sempre a gente consegue, tem que aceitar às vezes o que a gente não consegue mudar, mas eu acho que eu gostei muito dessa abordagem do Happening no livro, de você, assim, assim, toda, toda empresa, toda organização, todo contexto, todo local, ele tem um objetivo esperado, né? Ele tem aquilo que se espera que se produza, e ele tem um gap. Eu tenho a situação real, o estado atual, e tenho aquilo que você gostaria que fosse. Então, quando você entende esse gap e entende as atividades que estão levando a esse gap, você consegue, por exemplo, identificar um elemento central do processo de geração de valor, se a gente vai falando de uma empresa, e atuar sobre aquilo um problema bem pequeno para que você consiga gerar não só a redução desse gap, mas gerar a energia e gerar a mudança cultural para eh, conseguir continuar adiante, né? Porque senão a gente acaba sendo muito levado, né, pela inércia do sistema. Assim, pelo menos essa é a minha visão. Também de alguém que trabalha em organização, enfim, que também já esteve envolvido e está envolvido em projetos. Então a gente sabe que nem sempre é fácil. No setor público, eu acho que é até talvez mais complicado, porque a gente tem uma confluência com a esfera política, nem sempre o objetivo da esfera política é o objetivo da esfera burocrática, nem sempre o que é prioridade para um é prioridade para outro, mas é bem isso, né? Assim, eu acho que você entender o sistema como um todo e entender onde você pode atuar para conseguir reduzir essa diferença, essa distância entre o estado atual do sistema e o estado desejável. Perfeito, né? Eu acho que é uma maneira também de traduzir isso para o nosso público, mais técnico, e às vezes é uma maneira popular, né, que a gente percebe, mas eu acho que você vai concordar, de maneira grosseira até, que quando a gente cuida de engenhar ou engenheirar sistemas, a gente está muito preocupado com hardware, com software, mas também tem que estar com people, né? E talvez até mais ainda.
de É, maneira integrada e realmente conscientemente projetada e tratada. Então, me parece que seu conteúdo, a sua mensagem explicitam, ajudam muito a enfatizar isso. e quando a gente, aí eu vou puxar um pouco da ciência comportamental, né? Quando a gente lida com pessoas, é aquela coisa, você tem que estar preparado para o erro, você tem que estar, você tem que estar preparado, inclusive, para aquela complexidade coercitiva, né? Eu lembro do caso aí de um grande banco aí que fez uma propaganda de segunda sem carne e gerou uma reação enorme do setor agropecuário, né? Boicotaram, fecharam contas. E eles estavam naquela onda, né? Estão fazendo uma coisa do bem, né? Estão fazendo segunda sem carne, era essa a campanha deles. E então, assim, o que eu quero dizer é assim, que o sistema social à nossa volta e as pessoas eles têm um potencial muito grande de surpreender a gente na direção contrária do que a gente gostaria. Então você tem que ter muito cuidado, então tem que fazer experimento, tem que acompanhar como é que as pessoas lidam com a tecnologia ou lidam com o processo novo. Então isso aí eu acho que é um input bem legal da ciência comportamental, porque as pessoas assim, realmente surpreendem e a gente tende a projetar nelas a nossa visão, né? A nossa forma de ver o mundo. E com frequência a gente dá com os burros na água. Então, essa visão de ciência comportamental te dá muito essa humildade de você fazer as coisas com cuidado, testar, ver o resultado em pequena escala, né? E vai fazendo aos poucos. E, enfim, eu acho que é essa a ideia. Excelente, Milton. Agradeço bastante sua participação aqui conosco, sua contribuição. Espero que a gente possa continuar esse diálogo, essa interação junto ao Encose Brasil, para que juntemos forças, né? E criemos aí outros eventos, outros momentos. Legal, eu que agradeço o convite. Eu deixei meu e-mail, estou à disposição. Quem depois quiser conversar um pouco mais, gosto Tá, bastante do assunto. muito obrigado.